Estamos no ar? Estamos no ar. Boa noite, galera de Brasília, do Brasil, do mundo, né? Do universo, de tudo que é lugar, né, meu irmão? Anos 80, 70, 60, ano 2000. E estamos aqui no M Muniz Podcast, dando uma boa noite para todos, um bom dia, porque amanhã eles vão assistir também, boa tarde. E estamos aqui eu, Marco Muniz, juntamente com Márcio Muniz e Aquilino, nesse momento. Quer falar alguma coisa aí, Márcio? Manda ver e manda lá para a cozinha lá, velho. Bom, vamos dar uma boa noite para a galera aí que vai acompanhar, né? Isso. Vai ser mais uma noite Se inscrevam, maravilhosa. Né? Se inscrevam. Se inscrevam no nosso canal. Como sempre, né? Eu acho que é a primeira coisa que a gente fala sempre aqui. Enfim, vai ser uma noite bacana, um bate-papo. Estamos trazendo mais uma ilustre convidada. Tem que falar essa frase sempre. Exatamente. Né? E agora eu passo para a cozinha para a gente começar já o bate-papo. Vamos lá, Aquilino. E aí, galera, boa noite, tudo bom? Estamos aqui com a deputada Júlia Lúcia. Júlia Lúcia ou Júlia Lucia? Júlia Lucia. Sim. É isso mesmo. E a gente já tem um tempo que a gente conversa para chamá-la, mas tá numa correria, né, deputada? Agora candidata a deputada federal também. Uhum. E a gente sempre procura trazer convidados que agreguem a nossa Brasília. Você. Então, agradecemos antecipadamente sua presença. E, pessoal, ela está na correria já de campanha. A gente sabe que o episódio vai ser um pouco menor pela questão de vários compromissos que ela teve que até abrir mão para estar aqui, tá bom? Então, vamos aproveitar ao máximo aí. Se vocês tiverem alguma pergunta para colocar no chat, fiquem à vontade e vamos embora. Vamos lá, galera. Boa noite, deputada. Boa noite. Eu queria que a senhora falasse, se apresentasse aí para o pessoal de casa e tudo. Eu olho para onde? Pode olhar para cá, pra gente, pra gente aqui. Vocês têm vários ângulos. Pode ser pra gente. Eu tô aqui assistindo Pac-Man. Eu adorava Pac-Man, gente. Muito legal. Exatamente. Um joguinho bobo, né? Mas assim, era muito legal. Nosso Atari aqui, Eu nosso tive Gênios. Atari. O Gênios. Esse eu não tive, mas o Atari eu tive. Muito legal, nossa. Olha, eu nasci em 1985, né? Então eu tive a sorte de pegar essa fase gostosa, né? Essa fase analógica. Exatamente. Porque a gente viveu uma transição, né? Eu nasci num mundo completamente analógico e hoje eu vivo no mundo digital. Mas eu acho um grande privilégio ter vivido o passado, né? Coisa que a minha filha, por exemplo, não pegou. Ela já nasceu no digital, né? Então, bem diferente. Então, eu nasci em 85, em novembro de 85, Minas Gerais, em Patos de Minas. E morei alguns anos em Patos, depois outros anos no Carmo do Paranaíba, que é uma cidade bem próxima também. E aí eu me mudei para Brasília com a minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, e moramos na Ceilândia há muitos anos. Depois eu morei no Areal, então eu tenho uma vivência boa de DF. Já morei no Guará, hoje eu moro na Asa Sul, já morei no Lago Sul. Eu sou, assim, uma pessoa rodada no DF, né? E amo muito esse estado, amo muito, sabe? Eu tenho um carinho enorme. Tenho orgulho de ser mineira, sempre falo isso para as pessoas, mas o DF, ele é sui generis, né? Ele é muito diferente dos outros. E fazer política no DF é uma grande honra para mim. Grande honra. E qual é a sua formação, deputada? A senhora começou na polícia, né? Parece. A senhora podia falar um pouquinho? Eu sou formada em ciência política na Universidade de Brasília. E ao mesmo tempo que eu fazia o curso de ciência política, eu era servidora já da Polícia Federal. Eu entrei na polícia com 18 anos e passei 9 anos nos quadros da polícia. Então eu me formei, eu estava dentro da polícia. Então, assim, eu sou super fã, sabe? Cresci ali dentro, vendo a realidade dos policiais, das operações. Então a minha cabeça foi muito direcionada para esse sentido, né? Assim, e é interessante porque ao mesmo tempo que eu estava dentro da Polícia Federal, eu estava na Universidade de Brasília. Então eu tinha duas perspectivas de mundo bem diferentes, né?
E aí eu me formei na UNB, depois eu fiz especialização em políticas públicas, gestão governamental, eu tenho MBA em gestão de projetos também. Falo inglês, falo espanhol, não cheguei a fazer mestrado ainda, talvez eu faça, não sei se eu vou conseguir ter tempo, né? Mas depois da Polícia Federal eu fui servidora da CAPES, né, que é uma prima ali do CNPq, trabalhei com cooperação internacional, eu era gerente de alguns programas, com países latino-americanos, africanos também, peguei também Timor-Leste. E depois eu entrei no Conselho Nacional de Justiça, de onde eu sou servidora hoje, né, licenciada do CNJ. Então, assim, eu tô no serviço público desde que eu tenho 18 anos. Eu praticamente me tornei adulta, ao mesmo tempo que eu me tornei servidora, ao mesmo tempo que eu me tornei mãe também, porque eu fui mãe com 17 anos. Então, eu comecei tudo muito cedo na minha vida. E assim, e aproveitando cedo, como é que foi a sua infância? Como é que foi a sua infância? Aqui no DF, foi no DF, né? Não, foi lá na sua cidade, mas em Minas, né? Em 85 veio pra cá, né? Não, eu nasci em 85 e eu vim para Brasília em 92. 92. A minha infância, eu sempre passava as férias na casa dos meus avós, lá em Minas Gerais, que eram momentos muito bons, sabe? Cidade pequena, então você conhece as pessoas, você, como criança, você pode andar na rua sozinho, andava de bicicleta. Brasília, a gente não vivia isso, né? Eu era da Ceilândia, então era um ambiente violento. Então não tinha uma liberdade como eu gostaria que todas as crianças pudessem ter. E eu estudei na Fundação Bradesco, na Ceilândia, uma escola muito legal, né? Muito legal mesmo, focada em projeto. Eu praticava esporte, tinha acesso à aula de música também, o que era bem diferente para a realidade da maioria das crianças da Ceilândia. Sou filha de professora, então a minha mãe é uma mulher que sempre colocou uma disciplina muito forte em casa. E como a gente não podia brincar fora de casa, né, eu estudava de manhã e chegava à tarde, eu lia muito. A minha diversão era a leitura, eu amava ler. Eu lia muito quando criança, lia muito como adolescente. E sempre gostei de leitura política também. Nunca tive ninguém da minha família que estimulasse isso, mas sempre me interessava ler revistas, a parte política. Então, eu fui uma criança muito estudiosa, muito aplicada, que teve esse direcionamento muito pela educação da minha mãe, que a gente teve. O meu pai é uma pessoa muito legal, mas ele tem uma doença, né? Que é o alcoolismo, então, naturalmente, a gente crescendo ao lado de uma pessoa dependente química, a gente tem ali uma repercussão dessa doença, né? E é por isso que eu trabalho hoje como parlamentar em torno desse tema, porque acomete a milhares de famílias, infelizmente, né? Uma doença muito grave, é uma doença que não tem cura e que precisa de ser encarada dessa maneira, de uma forma realista, né? Então, eu acho que isso amadureceu muito, assim, não apenas a mim, mas aos meus irmãos também, porque a gente tinha ali algumas situações um pouco complicadas, né, na nossa infância, na nossa adolescência, que a gente tinha que lidar, mas meu pai é uma pessoa incrível, apesar disso, né, ele foi o primeiro que acreditou na minha candidatura de 2018, ele me ajudou muito, continua me ajudando, e aprendi muito com ele, né, ele como comerciante, minha família paterna é bem comerciante, então essa veia também que eu tenho como parlamentar de proteger o setor produtivo é por causa deles, né? Então, a minha infância foi assim, foi uma infância que não foi muito fácil, né? Eu sempre tive muita saúde, então não vivenciei problemas de saúde, nada, mas eu tive esses desafios, assim, na infância. E como é que a senhora entrou na política? Porque, assim, as pessoas, elas às vezes veem as pessoas na televisão e tudo, igual quando a gente traz pessoas aqui para entrevistar, as pessoas, eu acho que sabe, por isso que é importante, isso que a senhora está falando da infância e tudo, porque as pessoas, ela tem o mesmo problema que eu e tal, não sei o que, sabe, e superou e tal. Entender até as pautas, né? Exatamente. Levanta e tudo. Exatamente. E como é que a senhora
entrou na A política? primeira Você campanha quis? a senhora já foi eleita, né, no caso, né? Bacana. Conte pra gente. Eu fui eleita na primeira candidatura, na primeira campanha. E foi difícil, né? Vamos dizer Foi assim. muito difícil. Nossa, foi muito difícil. A minha entrada na política, e eu falo sobre a entrada na política e sobre a minha campanha no meu livro, né? Que se chama Manual do Candidato de Primeira Viagem, do Anonimato ao Mandato. É um livro que está na 2ª edição já. Eu lancei este ano aqui em Brasília, mas eu já havia lançado no ano de 2020 em diversos estados brasileiros. Hoje ele é um best-seller. Eu falo muito sobre isso, né? Como é que foi o processo de decisão de entrar na política. E lá no livro eu conto tudo, eu conto os meus erros na campanha, eu conto os acertos. E uma coisa que eu friso muito é o propósito, sabe? Eu estou na política, eu entrei na política porque eu tenho um propósito. Eu tenho uma agenda política muito clara. Eu nunca teria entrado na política por qualquer outro motivo. Porque eu, Júlia, pelo menos, não me beneficio do ponto de vista pessoal, assim, não, as pessoas acham, tem status, tem glamour. Não. Eu continuo dirigindo o meu carro de sempre, que é um carrinho velho, sabe? O meu padrão de vida é praticamente o mesmo, né? O que aconteceu é que eu perdi tempo meu, privado, perdi liberdade e passei a ser uma servidora pública 24 horas por dia, 7 dias na semana, há 4 anos, né? Então eu só vivo isso porque eu tenho um propósito muito claro, uma agenda muito clara. Senão, eu não conseguiria, inclusive, sabe? Não teria outra finalidade. E eu entrei porque eu percebi que eu precisava entrar. Em 2014, eu me lembrava, né, do quanto eu busquei candidato bom em 2014, para deputado distrital, deputado federal, eu não tinha. E aí, quando entrou no ano eleitoral de 2018, eu falei, gente, de novo vai ser aquela situação que não tem candidato bom. E o Brasil no auge da crise, né, que a gente vinha ali daquela crise de 2013, 14, 15, 16, 17, 18, eu já tava assim, eu já não aguentava mais. E a época, eu já tinha uma vida bem estabilizada, né? Eu sou servidora pública há muito tempo, a minha filha já tinha 14 anos. Então, eu caí na real que eu tinha que fazer aquilo que eu esperava que fizessem. Que eu queria uma pessoa honesta, que eu queria uma pessoa preparada, que eu queria uma pessoa com as bandeiras que eu defendo, e eu queria essa pessoa à disposição do ambiente político. Quando eu percebi que eu tinha tudo para ser essa pessoa era você. Aí eu falei, gente, se eu não for, eu sou uma covarde. Porque eu não tenho motivo pra não ir. Eu tô viva, eu tô saudável, a minha vida tá ali, tranquila, eu não tenho um bebê pequeno, eu não tenho... Sabe? Por que eu não vou? Então eu entrei por uma sensação de obrigação mesmo. Você precisa ir. Você tem que ir. E fui. E aí eu decidi, né, quando eu falei, não, beleza, eu vou ser candidata, eu tomei a decisão de ser a melhor candidata possível. E eu fiz uma campanha que, como você falou, assim, muito difícil, de trabalho pesadíssimo mesmo. Super intenso, estabeleci a melhor estratégia possível dentro do que eu tinha de recursos financeiros e de pessoas, né, que era muito escasso. Mas, felizmente, deu certo, a gente correu muito, né, corri mais rápido que os outros, e fomos eleitos. Teve muitas perdas durante esse processo? Da campanha? Isso. Olha, a política, ela realmente te consome. Exatamente. Porque não tem assim, eu saí agora da Câmara, acabou meu horário de expediente. Isso não existe, né? Onde você chega, você é demandado. Por mais que às vezes você esteja num evento de amigo, num evento de... Não importa. As pessoas vão te ver ali e vão aproveitar aquela oportunidade para fazer despacho com você. Para encaminhar as demandas dela. Não importa. Exatamente. Então, você abre mão da sua vida, mesmo, privada, para viver uma vida pública, para viver uma atribuição pública. Então, naturalmente, e como eu sou uma pessoa muito disciplinada e muito comprometida, eu pago o preço que eu tenho que pagar. Eu faço tudo o que eu tenho que fazer. Se eu precisar dormir 5 horas por noite,
por meses eu vou fazer. Eu vou fazer. Então, naturalmente, a sua vida pessoal e privada vai ficando de lado. Se deve muito à questão também da questão da polícia, né? Que a polícia tem muito disso, né? De ser, além do perfil, a polícia demanda muita disciplina, né? Ah, sim. As polícias como um todo, né? Elas são muito bem organizadas, tem muito essa ética, né? Esse código de conduta interno. E eu aprendi muito. Mas eu acho que, na realidade, eu sou assim, sabe? Eu já nasci assim e essa personalidade inata foi trabalhada ali com a influência da minha mãe, a minha família materna é extremamente trabalhada, a paterna também, as duas famílias trabalham muito. Então, você perde sim, muita coisa. Deputado, a senhora tinha uma visão, antes de entrar na política, na casa parlamentar, vamos dizer assim. Hoje, a senhora lá dentro, como é que a senhora vê a senhora lá dentro, os seus amigos parlamentares? Deu uma geral em relação a isso? Olha, eu hoje vejo o quanto os eleitores são corruptos. O eleitor, na média, é muito corrupto. É muito corrupto. E essa corrupção do eleitor explica o porquê de certas pessoas serem eleitas. A gente agora vivendo campanha, e é isso que eu falo sempre, que é legal as pessoas participarem de campanha, para verem o que é a realidade. Porque a mesma pessoa que critica o político que cometeu corrupção é a mesma que está se oferecendo para cometer corrupção. É a mesma que está oferecendo o voto dela em troca de alguma coisa. Entendi. É arraigado. Então é um processo doloroso. Eu sofro. Eu sofro. Porque é na contramão de tudo aquilo que eu acredito e de tudo aquilo que é. Porque a política, ela é linda. A política é a conciliação de interesses divergentes. Você resolve problemas complexos dentro da política. É uma negociação que acontece, sempre. É muito diferente de negociata, sabe? De você abrir mão daquilo que você pensa, daquilo que você acredita porque alguém tá te bancando, porque alguém tá te subornando. Isso não é política. Assim como não é voto, quando você fala, olha, eu voto no fulano de tal porque ele deu emprego pro meu filho. Isso não é voto. O voto, ele é um certificado. O voto, ele é um contrato que é estabelecido entre o candidato e o eleitor. Olha, eu estou te contratando para você, no parlamento, levar essa e essa ideia. Isso é o voto. Essa é a concepção de voto. O voto garante o mandato, né? Você se torna um delegado. Eu sou uma delegada dos meus eleitores. Eles me delegaram esse papel de falar por eles. E eu ganhei os meus eleitores dentro desse conceito. Eu conquistei os meus eleitores. O voto, na essência do voto, é uma conquista. É um processo de sedução. Então, quando você deturpa isso e você se vende, é muito triste. Então, hoje eu entendo que o problema da política brasileira são os eleitores. Isso é até sério, assim, né? Eu tenho um cunhado que ele foi candidato a deputado distrital e ele conta coisas terríveis, assim, dele estar panfletando na rodoviária e o cara falando, ó, tô precisando trocar os dentes. Você banca pra eu, né? Guto Belo, ele... Ah, o Guto Belo, eu fui aluna dele. É mesmo? Fui, estudei pro Senado com ele. Que legal, ele é meu foi cunhado, casado com minha mesmo. irmã. Guto Belo fez o meu primeiro rap. É, da gente aqui, né? A gente conhece Guto Belo bem. Bom, cara, excelente Querido, música. manda um abraço pra ele. Beleza. Pois é, muito decepcionante. Isso é bem sofrido, sabe? E você falando em sofrimento, eu acompanhei, na verdade, desde a questão da pandemia, eu venho acompanhando seu nome e tudo, porque os temas bem parecidos com o que eu pensava na questão de não fechar, e sendo às vezes até contrário ao seu partido, e a partir disso começou a ter a questão
com o Novo, né? Isso. Eu queria saber com você exatamente isso. O quão decepcionante foi e o que fez com que a chave fosse virada em relação ao Partido Novo, que vinha antigamente com uma proposta inovadora e que parece que deu uma mudada nisso tudo. Olha, eu vou falar pra vocês, a minha vida acabou, assim, durante um dia. Eu recebi a notícia que eu não teria legenda, né, no sábado de carnaval. E aí eu passei o resto do dia do sábado organizando a nota, né, de esclarecimento para a imprensa liberar. Mas no domingo seguinte eu não levantei da cama. Eu fiquei prostrada. Não bebi água, não comi, não levantei. E aí eu dormi do sábado para domingo decidida. Eu falei, eu não sou política mais. Eu encerro meu mandato de dezembro de 2022 e acabou. Porque foi o cúmulo da injustiça, foi o cúmulo da traição, foi o cúmulo da baixaria, a forma como aconteceu. Eu era uma pessoa que levava o nome do partido em todos os lugares que eu ia, a começar pela cor da roupa que eu usava. Eu só usava laranja. E as pessoas percebiam isso. Sabe por que ela só usa laranja? Porque eu sou do Partido Novo, que é a cor do partido. Então, eu nunca via outro político fazer isso. Era só eu que fazia isso. Então, sempre defendi o partido, sempre expliquei os princípios do partido. E aí, quando acontece quando eu recebi a notícia de que eu não teria legenda para concorrer a deputado distrital, nossa, eu questionei muita coisa, né? Eu fiquei muito decepcionada, assim, sem palavras. Mas eu viajei, dei uns dias ali de descanso, fui ali pra Chapada, que é um lugar que eu acho que é bem legal, é bem restaurador. E aí eu entendi lá, sabe, que realmente o sistema, ele é tão organizado que ele se estabelece para expulsar as pessoas que são antissistema. Mesmo aquelas que se dizem antissistêmicas, elas atuam em favor do sistema. Que foi o caso da direção do Partido Novo na tomada de decisão em relação a mim. Foi o que aconteceu. Agora, eu acredito muito, assim, que tudo que acontece para nossa vida é para o nosso bem. Então, hoje eu vejo que ter saído do Partido Novo foi muito bom para mim. A forma como aconteceu foi muito boa, porque foi desrespeitosa, mas toda Brasília percebeu isso. O meio político acompanhou isso. Todo o meio político sofreu junto comigo, sabe? Se sentiu injustiçado. Então eu sou muito fiel, eu sou muito time, eu não sairia do partido. Por mais que eu fizesse conta e visse que não ia eleger ninguém, eu ia continuar lá, né? Por compromisso mesmo com a legenda. Mas foram eles que falaram para eu sair. Então eu tive que sair, eu fui saída, né? E eles alegaram lá 3 pontos, mentirosos. Um dos pontos era que eu era insubordinada, né? Falou que eu era insubordinada. Eu realmente não segui algumas decisões do partido. Quando o partido decidiu apoiar o impeachment, por exemplo, eu não concordei. Eu falei que eu não apoiaria o impeachment. Não via embasamento jurídico, muito menos momento político para se fazer um outro processo de impeachment no Brasil. Então eu disse que não concordaria, assim como não concordei com o lockdown. Eu deixei claro que para mim lockdown é uma medida antiliberal, sabe? Que não tinha como uma pessoa que se diz liberal defender lockdown, não tinha como. Então eu permaneci fiel aos princípios que eu disse que defenderia, né? Fui também contra o passaporte da vacina, que para mim é o cúmulo do desrespeito com a autonomia do indivíduo, é você obrigá-lo a usar um medicamento, seja ele qual for, seja ele em que circunstância for. O fato é que o nosso corpo é a nossa primeira propriedade privada e a gente não pode admitir invasão do Estado. Então eu fui muito firme nessas defesas e isso deu uma chocada em algumas pessoas de dentro do partido. E aí eles chegaram à conclusão de que eu não era um bom nome para continuar levantando a bandeira da legenda. Agora hoje eu agradeço muito pelo que aconteceu. Pode falar. E a senhora se acha uma deputada polêmica? Sim. Você acha? E as pessoas também acham. Eu faço isso de propósito, né? Sim, mas é no que acredita, né?
Então, assim, as pessoas... Olha, hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa sobre isso, né? Ele falou assim, Júlia, você é polêmica. Mas as polêmicas que você levanta são polêmicas que as pessoas querem ver acontecendo. E você tem coragem de falar. Exatamente. Né? Não é a polêmica pela polêmica. Eu vejo a situação acontecendo e eu, opa! Peraí, vamos analisar por esse ponto de vista. E acontece que o que eu falo é o que a maioria das pessoas querem. Hoje eu posso falar para vocês. Os servidores da Câmara Legislativa, em sua maioria, eles adoram meu mandato. Eu vejo que eles ficam ansiosos para eu chegar em plenário para eu fazer discurso. Né? Já teve situações, principalmente durante a pandemia, né, que às vezes eu estou no gabinete despachando algum assunto, atendendo alguém, aí eu demorava para descer no plenário, e aí quando eu chegava o servidor, deputada, a senhora demorou, pelo amor de Deus, olha o que está acontecendo, bababá. Assessores josetados, sabe, viam vem no nosso mandato aquele que tem coragem de falar. Então, sim, eu acredito que eu sou polêmica, sim, eu gosto de fazer isso, eu gosto de provocar reflexões, e essa foi a única promessa que eu fiz na minha campanha de 2018. Eu prometi que eu ia incomodar. É polêmica ou não omissão, é difícil, é diferente, né? Exatamente. Não omissão. Exatamente. E é verdade que a senhora falou que alguns parlamentares tomam remédios controlados e vão trabalhar também. Cheio do Tomaram um pouquinho de goró, é verdade. Votar, sim. É verdade isso? Eu falei isso dentro de um contexto que eu falei sobre saúde mental. Que eu estava falando exatamente sobre o quanto a vida de um deputado é pesada, sabe? É um choque você sair da vida de uma pessoa privada, digamos assim, e ir para uma pessoa pública. Como eu disse para vocês, são pedidos o tempo inteiro, é pressão o tempo inteiro, você tá jogando um jogo de xadrez o tempo inteiro, então isso não é fácil, gente, não é fácil. Então eu tava falando dentro desse contexto, e que eu percebia que eu tenho alguns colegas que têm uma dificuldade a mais de lidar com isso, que acabam sim descontando, seja na bebida, seja tomando remédio. Agora, não importa quem seja, a intenção não é expor ninguém, a intenção é falar, que é difícil. E sim, já algumas sessões eu percebi que alguns colegas tinham chegado lá depois de ter bebido. Sim. O cheiro de bebida, no caso. Sim. Entendi. E acha que justifica os remédios por causa da pressão? Isso não... Olha, eu não sou médica. Sim. Se a pessoa tem uma receita para tomar um remédio, quem tem que passar é o médico. Não é uma condenação. Quem precisa tomar remédio tem que tomar remédio. Tratamento psiquiátrico, tratamento psicológico é algo que eu tenho certeza que 99% das pessoas precisam. A gente não tem que trabalhar como com tabu, como um tabu, como um preconceito, né? Se precisar tomar, tome. A medicina tá aí. Eu gostaria que ela tivesse acessível, inclusive, a mais pessoas. Porque hoje é caro. Não é todo mundo que tem acesso a um psiquiatra. Não é todo mundo que consegue comprar um remédio tarja preta. Mas a sociedade tá assim, O doente, negócio gente. é que a senhora falando, aí tomou uma outra direção, né? Um outro rumo. A política, o esquema da lacração, né? As pessoas pegam Exatamente. e tiram de contexto, né? Pois é. E quiseram criar uma situação, tá acusando os colegas. Não acusei ninguém. Você é muito realista, eu gosto de todos os meus colegas. Todos. Uns mais, outros menos. E independente se eles gostarem de mim ou não, eu gosto deles. Eu aprendi a admirar todos os meus colegas por diferentes motivos. Quando você convive com as pessoas, e hoje eu vejo, eu trago essa visão para vocês, de que a política brasileira, ela em sua maioria é corrupta, sim, porque o eleitor é corrupto, porque o cidadão brasileiro ainda é corrupto, ainda acha que é normal mentir. E é engraçado que você vê pessoas muitas vezes que se dizem cristãs, sabe, defensoras de valores, piores do que aquelas que não são. Entende? Então a gente vive uma crise cultural nesse país mesmo, de que o jeitinho é o estabelecido como a regra, que a mentira, você quer tirar vantagem de tudo. Eu acho que se a gente começar a ser honesto na nossa vida privada, naturalmente nós vamos ter políticos melhores, sabe? Então tentaram deturpar,
Teve gente que sentiu as dores, quis vir pra cima de mim. Aí cada um toma a sua decisão. Eu acho um erro grave quem fez isso, né? Mas eu desejo o melhor para todos os meus colegas. Teve que responder alguma coisa na Câmara por causa disso? Eu recebi um questionamento do corregedor, que é o deputado Hermeto, e um questionamento super mal feito do ponto de vista técnico. Então eu só questionei a forma, né? E continuo aberto para responder tudo que quiser. Aí hoje eu recebi um desafio de uma pessoa nas redes sociais falando assim: eu desafio os candidatos a apresentarem o exame toxicológico de 6 meses para trás. Eita, Quem apresentou foi o Danilo. Danilo, aceito. Vou fazer amanhã e vou postar. Aí eu quero ver. Quero ver. Deputado, uma dúvida aqui, assim, uma curiosidade, vamos dizer assim. Teve alguma mudança do eleitor, da primeira vez que a senhora se candidatou, vamos dizer assim, daquele tempo para hoje? Muita. Mudou? O quê? Impressionante. São 2 campanhas bem diferentes. É incrível, né? Porque 2018 foi uma campanha que era da renovação. A gente só quer gente de fora da política. Vocês lembram disso? Era a campanha dos outsiders. Eu não quero ninguém de dentro da política. Não quero nem... Olha, eu lembro que eu tava na rua panfletando e aí as pessoas falavam assim: você já é deputada? Você já é política? Eu falo, não, minha primeira vez. Então me dá seu panfleto. Mas muito, sabe? Então, por isso o Novo teve muito sucesso, por isso candidatos novos como nós tivemos sucesso. E foi uma eleição que eu pelo menos, demorei mais para convencer as pessoas a votarem. Sabe? Era mais custoso o voto. Hoje, não existe essa exigência de você ser novo. Pelo contrário, quando eu chego, eu sou deputada, quero que vocês vejam os meus resultados. Porque quando você é político, você mostra se você tem habilidade ou não. Porque uma coisa é você levantar a bandeirinha, outra coisa é você estar no ambiente político fazendo a diferença. E permanecendo defensor das bandeiras. É bem diferente, né? Então, hoje, as pessoas não fazem questão que seja alguém de fora, pelo contrário, eu acho que elas até preferem alguém que já tem uma vivência. E tá muito mais fácil ganhar voto. Tá muito mais fácil. Acho que as pessoas estão meio anestesiadas, é uma sensação que eu tenho, assim, o povo tá meio anestesiado. É que eu vejo as pessoas gastam muito tempo com a discussão de presidente da República. Quem é o seu? E aí é isso, o foco é esse. E os outros cargos ficam... Parece que, assim, a população tá mais atuante na política, porque antigamente era muito difícil, né? Ainda mais agora com esse negócio Lula, Bolsonaro e tal, aí as pessoas estão querendo participar mais da política. Inclusive, Sim. Os antigos estão voltando. Sim. Que tinha um processo, tudo, tá tudo voltando. Né? Estão querendo voltar, né? Pois é, estão querendo. Eu não sei se o povo vai aceitar, não. Tem isso Porque aí a justiça pode até dar guarida para essas pessoas, mas eu acho que não voltam, não. E assim, Ó, eu queria... pergunta tem uma pergunta ali? do nosso ouvinte, né? Fabrício Borges. Como a senhora vê a posição da candidata à presidência do seu partido, Soraya, que disse que no debate da TV que achava correto os políticos receberem a vergonhosa verba do fundão eleitoral. É polêmico, né? Porque é necessário, mas ao mesmo tempo foi exagerado pelo ponto de vista, né? Olha, primeiro que eu quero elogiar o português do Fabrício, porque ele usou as vírgulas perfeitas ali para o Soraya. E geralmente as pessoas erram nessa vírgula, né? Então, parabéns, Fabrício, você é uma pessoa estudada. Parabéns. Deu para perceber no seu português. Olha só, o fundão no valor de 6 bilhões de reais é sim uma vergonha. Não há a menor dúvida. Gravíssima vergonha. Ok. Agora, campanha política custa dinheiro. Ela custa. Você
precisa de estrutura de comunicação, foto, vídeo, impulsionamento. Você precisa de estrutura para você se deslocar. Você precisa de gente para estar com você. Então, campanha política custa dinheiro. Ponto. Considerando que campanha política custa dinheiro, se não houver o financiamento público, somente os ricos poderão concorrer. Exatamente. Então, a minha pergunta é isso que o povo brasileiro quer? Que somente os ricos concorram e ganhem as eleições? Porque eu fui eleita em 2018, eu não usei fundo eleitoral. Estava dentro do Partido Novo, que é contra, e eu dentro do partido, obviamente, eu vou seguir a regra, né? Fui eleita ali com uma campanha super barata, levantei dinheiro na vaquinha, trabalho voluntário, tudo bem. Foi uma campanha de distrital. Quando eu vou para uma campanha de federal, o nível é outro. É radicalmente diferente. Então, se eu entro para ganhar, eu preciso ter armas para ganhar. A menos que eu esteja entrando para perder. Tem gente que entra em campanha para perder. Tem gente que entra para entrar no circuito político, tem gente que entra porque quer aparecer no programa eleitoral, tem pessoas que entram porque querem fazer ali uma quantidade de votos para depois negociar cargo lá na frente. Eu, Júlia, entro em campanha para ganhar. Senão não faz sentido para mim. Então, se eu quero ganhar, eu preciso ter elementos. Eu não sou uma mulher rica, não fiz esquema no meu mandato. Não fiz. Então, sem o financiamento público, é impossível, pelo menos no meu caso, dentro dessas condições que eu estou falando, de não ser rica, de não ter esquema e de não ficar devendo favor para ninguém, é impossível ser eleita sem utilizar. Agora, é um valor alto? É. Altíssimo. Não se justifica. E outra, esse valor não é repartido de uma forma justa entre os candidatos. Tem gente que faz coisa errada com esse dinheiro? Sim, tem. Agora, se você faz tudo correto, eu não acho que seja imoral. Ilegal não é, porque está estabelecido em lei. Mas se você utiliza esse dinheiro para fomentar o debate político, para você fortalecer a democracia, faz parte. Tá respondido aí, né, Fabrício? Para você. E ele ainda complementa ali, Eu tenho uma perguntando, pergunta, e se eleita, qual será a sua posição dentro do Congresso diante desse dinheiro que é tirado do povo, né? Olha, se for votado novamente, vocês podem ter certeza que a gente vai votar para diminuir. Isso é, com certeza. Certamente. Deputado, onde é que a senhora pretende chegar na política? Até onde? Até onde? Eu estou à disposição. Eu não sei. Pode ser que essa seja a última eleição minha. Não sei. Pode ser que eu concorra ao governo do DF, ao Senado, sei lá. Eu estou à disposição. Se eu continuar tendo saúde e tendo essa missão no meu coração, eu vou. Por obediência. Se não for, não é um projeto pessoal meu. Entendi. Deputado, eu quero perguntar algo sobre uma foto que a senhora tirou de maiô, que deu uma polêmica. Bafafá, né? E assim, eu queria que a senhora explicasse aqui. E como a gente está com pouco tempo, né? A deputada tem outro compromisso, a senhora fala também da Anitta, do vídeo que a senhora fez. Aproveita e faz legal. uma resposta só as duas. Legal. Que é outra Assunto polêmica que aconteceu. É bom que meu mandato foi discutido muitas vezes, né? Vamos lá. A foto de maiô, né? Certo. Um maiô muito bonito, aliás. Né? Que eu comprei nem sei onde, mas não foi nem aqui em Brasília. Aquela foto eu já havia postado. Eu já postei foto de maiô e de biquíni outras vezes ao longo do mandato. Por quê? Um dos motivos pelos quais eu decidi entrar na política é para mostrar que a mulher pode estar na política. Isso é muito importante para mim. Muito importante. Então, quando eu decidi ser candidata, eu falei assim, eu vou entrar para mostrar que a mulher pode concorrer e ser competitiva. Então, estar na política, ser mulher, é uma grande motivação para mim, para eu ter entrado na política. Quando eu sou mulher e eu entro na política brasileira, eu entro para quebrar alguns estigmas. Então, até então,
Quais eram as mulheres que haviam ocupado o espaço político brasileiro? Mulheres de esquerda. Verdade. Se a gente parar para analisar. Mulheres de esquerda, É todas. verdade. Todas. E essas mulheres de esquerda, as quais eu preciso reconhecer o pioneirismo, a coragem, certo? Eu reconheço, né? Inclusive sou grata por elas terem aberto o caminho, Exatamente, né? as portas. Sou grata mesmo, mas elas vêm com uma carga ideológica muito pesada, que acaba comunicando mal pro resto das mulheres, para as outras mulheres, né? E um dos componentes dessa carga ideológica é a de que você precisa ser feia, ser masculina, entendeu? Que você não pode conciliar a posição política com a sua feminilidade. Então eu entrei para quebrar isso também, porque eu decidi não abrir mão de ser quem eu sou, né? Eu sou uma pessoa, sim, eu sou uma mulher vaidosa, eu sou uma mulher que gosta de se cuidar. E essa ideia de que você ou é bonita ou é competente é uma missão, a gente tem que quebrar isso também, né? Então, eu sempre postei fotos minhas no momento de descontração, saindo, arrumada, produzida, de biquíni, de maiô, ok. Claro que a gente observa a repercussão das postagens e aquela foto minha foi uma das que mais tinham repercutido à época que eu postei. Então eu já sabia que no momento que eu quisesse me tornar mais conhecida, eu usaria aquelas fotos. A imagem é minha, eu faço o que eu quiser, né? Sobre a Anitta. A Anitta, repito, ela é uma vergonha para as mulheres brasileiras. Ela não tem conteúdo de qualidade. Toda vez que ela abre a boca é só para falar besteira. Ela não é preparada tecnicamente, ela só reforça estereótipos, ela só é bunda, mais nada. Então, quando alguém vira e fala, você foi contraditória, de jeito nenhum. Eu sou uma mulher que está na política, eu sou uma pessoa estudada, com posicionamento técnico, com uma competência já provada e que concilia isso com a estética. É uma situação totalmente diferente. Então, reitero as minhas críticas a ela, reitero que ela me envergonha como mulher, principalmente porque ela leva a imagem da mulher brasileira lá pra fora. Ela é vulgar, é diferente de ser sensual, é diferente da minha foto. A minha foto não é vulgar. A minha foto é uma foto bonita. Ela é uma foto poética, inclusive. E eu acho que a gente precisa defender o belo, porque é outro ataque também que a esquerda faz. Querer atacar os padrões estéticos o tempo inteiro. Querer inverter aquilo que é bonito. Entende? Então eu fiz com a intenção de provocar discussão. É óbvio que eu sabia que as pessoas apontariam essa suposta contradição. Claro, né? E é por isso que deu uma projeção muito grande. Se fosse uma simples foto de maiô, não teria dado tanto. Não teria servido ao objetivo de ter sido compartilhado, as pessoas saberem que eu existo, sou candidata federal. Isso. E assim, na verdade, eu vejo muito, no geral, na política, né? Hoje a pauta esquerda usa muito isso daí, mas, no geral, a política, eles pegam... eu falo vocês, não incluindo você, mas a senhora, mas a questão do político em si, que na hora de bater, eles sempre buscam uma coisinha que eles possam bater. Então eu noto que quando você olha friamente a foto, você vê que não houve uma intenção, vamos dizer assim, de usar erradamente, mas até de provocar, até porque você já tinha falado da Anitta. Aí, voltando a isso daí, eu vi há um tempo atrás também, você entrevistando as mulheres na política. Então você entrevistou, fez uma live com a Érica Cocai, né? Se eu não me engano, a Pedrosa também, né? A deputada, não, a Pedrosa não. A Paula Belmonte, né? A deputada Paula Belmonte. Então o que eu vejo assim, naquele momento mesmo houve meio que uma união pela questão de vocês serem mulheres e deixando o lado ali, deixando o lado de fora da discussão.
Você falou da questão do respeito, mas o que você acha que a esquerda, que a esquerda precisa mudar no seu, na sua no seu credo, vamos dizer assim, para ser mais, vamos dizer assim, para colaborar mais com a questão da população e não apenas de ideologia? Porque, assim, para mim, todo o lado oposto precisa existir para que não haja uma unanimidade burra, né? Uhum. Mas o que hoje a esquerda poderia colaborar mais, ao invés de só ser oposição e seguir com o lado bom das coisas, assim, na política? Olha, quando a gente fala de esquerda, a gente está falando assim de uma forma muito ampla, né? Muito genérica. E eu quero destacar que eu conheço diversas pessoas que hoje estão no campo da esquerda, pessoas incríveis. Então, quando a gente fala as pessoas de esquerda são isso, X, não, já começamos errado, porque as pessoas... E eu não tô falando mal, tá? Tô falando da questão da ideologia mais que... Sim. Não, eu só tô dizendo que, assim, tem pessoas que se identificam como de esquerda, que estão em partidos de esquerda, e são pessoas maravilhosas, com ideias incríveis, e que eu acho que a gente precisa olhar a pessoa, o histórico dela, o que ela defende, né? Tem gente que fala assim, mas você é do partido tal, não quero nem escutar. Eu acho isso pobre, vou ser muito sincera. Eu acho que a gente perde muita oportunidade, né? Agora, o que eu questiono muito a esquerda, e aí eu falo pelos meus colegas que estão ali na Câmara, que, como eu disse, eu gosto de todos, né? Inclusive gosto desses colegas de partidos de esquerda, é que eu sinto eles muito fechados para propostas de mais liberdade. Então, todas as vezes que eu tentei que eu levei um projeto para destravar burocracia, para reduzir imposto, para trazer mais liberdade para o comerciante, foi muito difícil. Eles acreditam muito no Estado. Eles acreditam que o Estado tem um poder incrível, assim, de resolver todos os problemas sociais. Eles acham que o Estado tem que pegar o seu dinheiro para poder repartir para os outros. Então eles têm uma fé num ente que é corrupto. O Estado é corrupto, gente. O Estado não produz riqueza. Quem é o Estado? Então eu sinto que eles acreditam pouco nos indivíduos, nas pessoas, e acreditam demais num ente que é abstrato, que é o Estado. Então eu acho que é o grande problema. Então, assim, o que eu diria para quem se identifica hoje como de esquerda? Vamos acreditar nas pessoas. Vamos acreditar nos talentos das pessoas. Vamos acreditar na boa-fé das pessoas. Vamos acreditar que a busca do crescimento individual é o melhor. A gente tem que romper com a lógica coletivista. Hoje é um grande problema no Brasil. A pessoa não se vê mais como pessoa. Ela se vê, eu me vejo como mulher, eu me vejo como indígena, eu me vejo como cadeirante. Gente, vamos nos enxergar como pessoas. Ponto. Esse coletivismo tá matando a gente, não resolve. Olha, o que mais acontece no Brasil, e isso é tão arraigado, a gente aprende tanto isso na escola, que quando eu vou ter reuniões, como eu fui ontem, por exemplo, fui conversar com um grupo de profissionais X. Aí eles, deputada, qual é a proposta para nossa categoria? Aí eu, o que você espera que eu proponha para sua categoria? E muitas vezes eles não sabem responder. Falei, que tal se a gente falar aqui que eu vou buscar creche pro seu filho, assim como eu vou buscar creche pro filho do cara que tá ali, que não é da sua categoria? E que tal se eu falar pra você que eu vou combater o mau uso de recurso público e isso vai repercutir na vida de todo mundo? Então ainda impera no Brasil essa lógica getulista de que você não é um cidadão brasileiro, você é metalúrgico, professor, médico, dona de casa, prostituta. Você se reconhece pelo seu trabalho, você não se reconhece pela sua cidadania. Isso é terrível. Então, e eu não entro na onda. Eu vou ser bem sincera, sabe? Eu já perdi apoios porque eu não entro na onda. Ah, mas eu quero que você chegue lá e represente a gente. Eu falo, sim, cara pálida, me mostra em quê? Você quer minha defesa com quê? Pra sua categoria, sabe? Então,
A esquerda reforça isso. Ela reforça esse pertencimento a grupos, sabe? A pequenas caixinhas. E naturalmente uma caixinha se contrapõe à outra. Se a gente começar a se enxergar como cidadão, eu vou entender que eu não sou sua inimiga. Que um transporte bom é bom pra mim, é bom pra você. Que uma educação boa é boa pra mim, é bom pros seus filhos. Vai atingir a todos. Então eu acho que é essa mudança de chave que deveria acontecer no pessoal da esquerda, que eu acho, sinceramente, que se você estudar um pouco, você muda a chave. E às vezes a senhora tem até um projeto bom, mas por ser de direita, o pessoal da esquerda não vota. Vamos dizer assim. Que eu acredito que os partidos, eles fazem essa divisão. Porque você é de um partido, não, todo mundo tá vendo aqui que o seu projeto é bom pra caramba, mas não vamos votar não, porque ela é de direita. Eu tenho um colega lá na Câmara que eu vou te falar, meu Deus. Ele já votou em projeto meu, mas foi difícil, viu? Toda vez. O projeto que eu pauto, ele, não. Mas ele fica contra. Fala, deputado, o senhor nem leu o projeto. Deputado. Mas ele fica contra o partido. Me fala qual que é o problema no projeto. O cara não leu. E ele é contra. Mas isso é bom porque abre espaço para polêmica. E aí, quando você tem um ambiente de discussão, mais pessoas se interessam. Aí mais pessoas querem ver aquele vídeo, querem compartilhar. Então eu particularmente gosto de debate. Então, não me incomodo, não. E, deputado, quais são os projetos da senhora que foram aprovados? Vixe, muitos. Os importantes, assim, os Olha, mais importantes. Teve um projeto que me custou 2 anos de discussão. Quando esse projeto, gente, foi sancionado, que eu estava no gabinete do governador e ele sancionou assim, eu chorei tanto. Eu fiquei... Me passou um filme assim na cabeça, eu falei, meu Deus do céu. Levou metade do mandato para ser aprovado. Sabe, uma manada de elefante saiu das minhas costas. E aí eu falei pro governador, governador, o senhor está escrevendo a história. Você não tem ideia do que esse projeto é. Ele é revolucionário. E o senhor está escrevendo aqui agora, nesse momento. Então eu me senti, eu me emocionei demais nesse dia. Porque foram 2 anos que cada passo que eu dava, cada fala que eu proferia, cada voto, cada posicionamento, eu tive que calcular para não perder apoio para aprovar esse projeto, que é o projeto homeschooling, da educação domiciliar. Porque o projeto ele tinha que ser aprovado na CCJ, né? CCJ você tem 5 membros, eu tinha que ter 3 votos. E dentro da CCJ eu tenho 2 colegas de esquerda, tinha 2 colegas de esquerda que nunca, em nenhuma hipótese, votariam favorável ao projeto. Então eu não podia perder os outros 3. E aí eu tinha que ficar ali, eu não podia contrariar os 3 colegas, porque é assim que funciona mesmo. Assim. Você me contrariou? Não conte com o meu voto naquele projeto. Então era tudo muito calculado, meu Deus, meu Deus, meu Deus, como foi difícil. Gente do céu. E tudo, o momento que pautava o projeto na comissão, vinha, não, vamos retirar o projeto. Aí tem todos os artifícios, né, para você postergar uma discussão, para você prorrogar uma votação de um projeto. Tudo que eles puderam usar, eles usaram. E aí teve muita audiência, teve muito debate, e eu tava lá sozinha. Eram 5, era 6 contra mim. Então, eu gastei muita energia em torno dessa pauta, sabe? Foi demais. Mas deu certo. E eu digo, foi o primeiro estado que aprovou a educação domiciliar, regulamentação da educação domiciliar. Depois que a gente aprovou, outros estados aprovaram. O assunto tomou mais força no Congresso. Então, eu sei que o nosso mandato colaborou de uma forma extraordinária para isso que eu acho que é muito básico, que é você ter liberdade na educação também. Né? Os países que têm melhores indicadores de educação são países com maior liberdade na educação. E o Brasil, é óbvio que a educação no Brasil não funciona. E o que me espanta é, mesmo com os indicadores que mostram que a educação não funciona, você tem gente que quer que continue da mesma forma. Caramba!
Não faz sentido. Se eu tivesse um modelo que me entregasse um resultado bom, eu até entenderia essa defesa toda pela manutenção da educação como tá. Mas não funciona. Não funciona. Só aumenta a distância do pobre com o rico. Então a gente precisa mudar, e uma das maneiras é sim abrir a possibilidade de a família tomar conta da educação, né? Então a gente aprovou depois de 2 anos. Teve vários outros, teve um que me custou 1 ano, que foi o do alvará automático, né? Então hoje aqui no DEB, se você for abrir um negócio de pequeno porte, de baixo risco, o alvará é automático. É uma lei da minha autoria. Que legal. Né? Me custou 1 ano para aprovar. Desburocratização. Total, liberdade para empreender. Revoguei muitas leis. Nunca ninguém tinha revogado uma lei. Aqui no DF, por exemplo, era obrigatório bar e restaurante vender camisinha, gente. Se não vendesse, tomaria multa. Assim que eu tomei posse, iniciei o mandato, entrou em vigência uma lei que proibia o uso de copo e canudo de plástico. E eu demorei meses para derrubar essa proibição. Porque existe uma comoção, né? E tem muita gente de má fé. Então, se você, no meu caso, né? Eu defendi a volta do uso de copo de plástico. Então, a partir daí, eu me torno antiambientalista. Eu me torno assassina de tartaruga. Então, não é todo mundo que peita e levanta certas discussões. A sacola também eu vi que você deu uma batida, né? Nem me fale dessa sacola. Porque o pessoal fala da sacola. Ó, eu tô conversando com meus colegas ali, deputado, é porque a gente sabe um outro compromisso. Aí nós damos 5 minutinhos aí. Tá. Uma das coisas que eu... A gente continua. Se inscreva no Mas canal. eu acho interessante essa questão de... Aproveitando, tá, gente? Eu falei aqui da esquerda, mas aos deputados de esquerda, nós damos o mesmo espaço para vocês, se vocês quiserem aqui. Exatamente. E porque a gente tem as observações para que o nosso entrevistado possa discorrer sobre isso, tá certo? Então, se a partir de agora você entrar em contato com a gente gente pode agendar aí com um horário com você e você pode expor aqui seu ponto de vista, tá bom? E aí eu volto, essa questão mesmo é interessante, o negócio do saco plástico, que eu noto, parece que a categoria dos donos de estabelecimento conseguiram convencer que o plástico era ruim. Por quê? Realmente, o plástico em si ele degrada. Só que porque o plástico era gratuito e o biodegradável agora eu tenho que pagar para fazer, né, deputado? Exatamente. Então, assim, é uma das coisas que eu gostaria muito contrassenso, de saber, né? gente. Aí você proíbe o uso de plástico na sacola, mas o seu iogurte tá no plástico, o seu shampoo tá no plástico, a embalagem do presunto tá no plástico. Gente, olha... É verdade. Água mineral. É que nem quando eles diminuíram E o 1 plástico não é centímetro problema, gente, é só reciclar. nas caixas de sabão em pó, só para mudar o valor, e o valor tava igual, só que com menos conteúdo. E aí, pela lei, não podia ser com o mesmo... Aí eles mudaram só um pouquinho a diferença, né? Mas, gente, o Max chegou aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Aí, Quer fazer, Max? Se apresente aí. Se apresente, faça já a pergunta. Já faço uma Fala, pergunta. galera. Tá. Desculpa aí o atraso de sempre. quase a despedida. Quase no amém. Quase no amém, quase no amém. Eu queria só voltar nessa questão educacional, porque é uma coisa muito interessante, né? Mais perto. Eu queria fazer uma pergunta para a deputada em relação a essa questão da educação. Como que uma criança que é educada em casa, né? Como é que ela consegue ser avaliada? Existe um sistema de avaliação no qual o pai ensina o filho e depois existe uma avaliação já pré-aprovada pelo governo, enfim. E outra questão é o que a deputada acha sobre o ensino profissionalizante, né? Que era tão forte nos anos 70 e tal. Uhum. E hoje a gente viu que, assim, a priori não foi uma boa ideia se parar com ele, né? Porque, assim, existia aquela questão de que se você colocasse o cara para fazer o profissionalizante, parece que você ia estacionar o cara naquela fase ali, né? O cara ia ser sempre aquilo. Aí, quando você corta isso aí, o cara não tem nem aquilo.
Então hoje o cara não tem profissão, né? É. Porque existe um negócio bem utópico de dizer, não, você vai chegar lá, né? Então não é todo mundo que chega lá, né? E eu fiz 43 anos, nunca usei a fórmula de Bhaskara. Ah, isso é uma outra questão, né? Porque essa questão é que eu realmente eu acho Na vida fórmula a de gente Bhaskara, tem que saber regra de 3. É matemática 4 básica, operações né? e regra de 3. Você resolveu sua vida. Exatamente. Português. Eu posso pode falar ensinar rápido. aqui agora. Regra de 3, básico. Se as pessoas soubessem a regra de 3, pronto. Elas votariam Tá melhor. com o tempo contado. Então é isso aí. Vamos lá. Foram essas duas perguntas. Olha, sobre homeschooling, eu tenho várias lives no meu Instagram que eu recomendo as pessoas assistirem, porque são várias as perguntas e é um assunto muito interessante realmente. Mas quando a gente fala homeschooling, a gente não fala de uma criança que necessariamente vai aprender em casa. A gente fala de desobrigar essa criança a frequentar a escola. São coisas diferentes. Porque a educação, ela não se circunscreve a uma sala de aula. Educação é um processo natural da vida. A gente acorda e aprende. A gente está ali o tempo vivendo situações e aprendendo. Então, assim, na realidade é você possibilitar a família a organizar que o seu filho tenha acesso a conteúdos. Como avaliar essa criança? Foi isso que nós estabelecemos na lei. Que as crianças vão ter que participar de avaliações. Primeiro, aqui no DF, a criança tem que estar vinculada a uma instituição de ensino. Ela vai ter que estar matriculada numa escola, pública ou privada. E ela vai ter que fazer avaliações. Foi assim que a gente organizou a educação domiciliar aqui no DF. Lembrando que as famílias que fazem educação domiciliar, elas já fazem. Então a lei não é para autorizar uma nova prática. A lei é para tirar da clandestinidade as famílias que já decidiram fazer isso. É isso que muita gente precisa entender. As pessoas que se colocam contra, mas eu não concordo com esse modelo. Primeiro que se você não concorda, não faça com seu filho. Mas não queira tirar o direito de uma família que queira fazer. A vida não é sua, o problema não é seu. Cuide da sua família, dos seus filhos. Ponto número 1. Segundo, as famílias que já tomaram essa decisão, elas já fazem. Só que hoje, se você me perguntar, Júlia, quantas crianças estão no sistema de ensino domiciliar? Eu não sei. É clandestino. Como é que alguém se apresenta? Então, não regulamentar essa prática implica o descumprimento da Constituição Federal, artigo 207, que diz que educação é responsabilidade do Estado e família. Então, se eu não monitoro essa criança, o Estado está fora do processo. Então, a Constituição Federal é desrespeitada quando você não regulamenta a prática do ensino domiciliar no DF, no país. Então, é isso que as pessoas precisam enxergar. Olha, quantas pessoas, mas eu não concordo, Júlia, não sei o quê. Gente, procure conhecer famílias que fazem. Vocês vão se surpreender. Aliás, eu acho que demorou tanto para avançar essa discussão no Brasil, porque quando essas crianças começarem a ser comparadas com as crianças da escola tradicional, vai ser um choque tão grande. Porque eu vejo, são crianças com mais tempo de leitura, são crianças com mais atenção. Naturalmente, elas sabem mais. Diversidade chocar. cultural, muitas vezes. É o seguinte, a gente tinha muito mais coisas para perguntar para a senhora sendo eleita nesse novo mandato. A gente tinha muitas coisas, mas pelo tempo, pela agenda, a gente sabe que tem a trabalhista, tem várias outras que a gente queria perguntar, mas pelo tempo, você quer falar alguma coisa? Não, eu queria saber das propostas, né, da deputada, né? Fazer um balanço geral. E também como a senhora vê também educação, saúde, segurança da nossa cidade. Esboço geral de tudo, né? Indo pro final já. No final, porque tinha muita pergunta, mas... sobre as novas propostas agora para esse mandato, se a senhora conseguir como deputada federal. Olha, eu tenho diversas propostas. Meu mandato ele é muito abrangente. Eu falo sobre segurança, eu falo sobre saúde, eu falo sobre primeira infância, eu falo sobre meio ambiente, eu falo sobre ciência e tecnologia, eu falo sobre fiscalização. Então, assim, tem muita proposta para todos os campos. E eu atuei assim como deputada distrital e pretendo atuar assim como deputada federal também.
para quem quiser saber todas as propostas, entre no site www.julialucy.com.br. Para quem, inclusive, quiser encaminhar a proposta, porque a gente está o tempo inteiro ali recebendo sugestões das pessoas e a gente vai desenvolvendo, aumentando a nossa plataforma, né? Então fique à vontade para encaminhar também, principalmente por meio das redes sociais, né? Que é @julialucydf. Mas, por exemplo, eu sou contra a audiência de custódia, né? No ramo do direito penal. Eu entendo que hoje a polícia prende, mas a justiça solta e o brasileiro não aguenta isso mais, não quer pagar por isso mais, então eu sou contra a audiência de custódia. Eu quero discutir a lei da alienação parental, que é uma lei que está trazendo muito problema na discussão de guarda judicial. Quero propor uma discussão sobre licença parental. O que é a licença parental? Ela já é estabelecida em alguns países e traz a ideia de que a licença, na realidade, é da criança. Não é da mãe ou do pai, é da criança. E a família se organiza em relação àquele que tem que tirar tantos meses de licença. Porque hoje, a mulher no mercado privado, ela é preterida na hora de ser contratada. Se ela tiver em idade fértil, dificilmente ela consegue pegar uma vaga de um homem, porque o empregador faz aquele cálculo. Ah, a mulher ela vai engravidar, eu vou ficar sem aquela mulher 1 ano. Então, é difícil para a mulher entrar no mercado e permanecer no mercado de trabalho por causa hoje da licença maternidade, que nós sabemos que a intenção é proteger a amamentação, é proteger a criança. Tudo bem, mas será que em todas as famílias brasileiras é a mulher que tem que ficar 6 meses? Será que não vai ter uma família que é o homem que vai ficar mais tempo? Será que a escolha do casal não é, de repente, uma mulher que ganha mais que o homem, não é o homem ficar mais tempo com a criança? Acho que a gente tem que trazer essa liberdade para as famílias, né? Protegendo, obviamente, a amamentação, protegendo, obviamente, o período de recuperação da mulher, mas eu quero discutir licença parental. O saidão. Sou contra, radicalmente contra. Não tem que ter saidão, não. E sou bem inclinada a apoiar a redução da maioridade penal. Sou bem inclinada a isso foi também. Até uma pergunta que também foi feita e que a gente não abriu hoje muito o chat, tá, pessoal? Justamente pela questão da correria. E até mesmo para finalizar essa questão, a gente viu, deputada, que houve também na União Brasil um problema grande aí com a questão do Regufe, né? Que foi um deputado que foi abraçado pelo DF, inicialmente como deputado, depois senador, Exato. e ele cumpriu uma promessa de campanha que ele não sairia, porque geralmente o senador concorre ao governo quando está na metade, porque se ele perder, ele ainda tem mais 4 anos. E ele cumpriu o mandato dele, que era uma promessa de campanha. E aí ele estava ali a pré-candidato praticamente, e ele foi, e eu lembro que eu vi publicações, eu acho que você com ele e tudo, né? E ele foi ali preterido na hora do vamos ver. O que você acha disso em relação ao partido, a essa decisão, e em questão até com o próprio senador Regufe? Olha, eu não acompanhei exatamente, eu não estava presente no momento do estabelecimento dos acordos, então eu não posso falar que houve descumprimento nem de um lado nem de outro. Mas uma coisa que eu posso falar é que na política, se você for muito rígido, você se quebra. Então eu acho que houve uma perda muito grande, a saída dele foi muito ruim para ele, que eu acho que ele sim seria eleito. Eu estive ao lado dele até os últimos 48 minutos do segundo tempo, né? Como permaneço amiga dele. Então acho que foi ruim para ele, acho que foi ruim para o partido, acho que foi ruim para o DF. Mas houve muita intransigência no processo como um todo. Vamos fala da Cooper System, né? E a gente vai começar. Se inscreva no canal. Exato. Pessoal, estamos no final. Então, ó, o nosso maior apoio hoje é da Cooper System, que nos cede o local. É uma cooperativa de trabalho na área de TI, na área de desenvolvimento de sistemas. E nós agradecemos a Cooper System pela inovação de abrir a casa
que também é um processo de inovação, para que nós possamos fazer um podcast aqui com a Casa Brasília, né? Essa qualidade também, né? E se você é um profissional de TI e quer trabalhar numa cooperativa maravilhosa, estou aqui há 16 anos e sou um testemunho vivo aí de uma cooperativa que tem 24 anos, inclusive quinta-feira teremos uma festa maravilhosa com Fabiano Cambota, vai ser massa demais. E muito obrigado, Cooper System, pelo apoio. E agora, só um agradecimento à deputada Júlia Luci, à sua assessora Xará, Júlia também. Vou passar aqui para ela, para mostrar um pouquinho. Ela está aqui nos bastidores. Está na televisão de tubo lá. Olha lá. Agradecemos. E aqui a gente gosta de ter um ambiente informal, mas que o entrevistado possa... entrevistado não, né? Que o bate-papo possa render e que ele possa falar aquilo que ele deseja. Então, muito obrigado, gente. Vamos ao próximo. Deputada, o microfone está aberto. É uma mensagem para Brasília, para o povo de Brasília. Para as pessoas que estão assistindo. Quiser falar, né? para as pessoas. E a foto oficial. Exatamente. E lembrar que esse bate-papo vai estar no nosso canal, né, do M Muniz Podcast. Então, a galera se inscreva no nosso canal para dar uma força, para a gente trazer mais pessoas ilustres como a deputada, né? E é isso, deputada, está com a palavra. Olha, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu fico aberto a outros convites, assim como também faço convite a vocês para irem no nosso gabinete. Vão ser muito bem recebidos. Vão comer um pãozinho de queijo quente, né, Júlia? Assado na hora. Gosto muito gostoso. Tomar um café, trocar ideia. Eu acho que política é isso, como eu falei. Essa é a beleza da política e eu gosto de viver isso. Eu gosto de viver essa troca. Então, foi muito bom ter conhecido vocês. Agradeço o espaço e posso pedir volta aqui? Claro, à vontade. E hoje eu sou candidata a deputada federal. Eu sou a mulher do biquíni. E aí... E não é, Anitta? Não sou, já... Nossa, não. Eu tenho cérebro. Então, me sigam nas redes sociais. Eu sou a Júlia Luci, candidata a deputada federal 4455. Isso aí. Max, quer falar alguma coisa? Tem que ser... todos aqui ligeiros. Não só agradecer mesmo a presença da deputada. Tá mais pertinho. E a todos aí que estão online e aqueles que vão assistir. Exatamente. Né? Que se inscrevam no nosso canal está crescendo a cada dia. Exatamente. E trazendo cada vez mais pessoas ilustres. Obrigado aí a todos, a Deus e a minha família. Isso aí. Você, Márcio, rapidinho. Então, também agradeço a Deus, a minha família, a deputada. Foi uma noite maravilhosa, bate-papo top. E eu queria que ela voltasse como deputada federal, né? A senhora vai voltar, Amém. né? Então, conte comigo. Então, beleza. E agradecer também ao pessoal que assistiu, né? O que vão assistir também. Se inscrevam no nosso canal mais uma vez. Pessoal, né? Gabriel, todo mundo Leonora, Gabriel, também Ronaldo, Fabrício, Júnior, Samer. Samer, lá dos Estados Unidos, ó. Grande Samer, tá falando lá dos States. Doutor Samer. Legal. É isso aí, enfim, todo mundo, né? A minha mãe ali, Ivanilda, tá ali também, Dona Ivanilda. É isso aí. Então é isso, galera. Uma boa noite para todo mundo, né? E não vamos esquecer da nossa foto oficial. Hein? Exatamente. Um abraço para todos, galera. Então, muito obrigado, deputada. Nós vamos tirar agora uma foto oficial para sair nos nossos... E não está só no YouTube, tá? Nós também estamos na plataforma Spotify. Beleza? Então vamos tirar a nossa... Você também. Também. Entra lá pra ficar na foto oficial. Venha. Foto oficial. Venha. Aí. Mais uma. Beleza. Valeu. Boa noite, galera. Boa noite, pessoal. Foi muito bom, gente.